Olá! No mundo dos negócios hoje em dia, todo mundo corre atrás de eficiência, não é mesmo? E bem no centro dessa busca, a gente tem dois gigantes da inteligência artificial, o Google Gemini e o Microsoft Copilot. Nesta análise, vamos botar os dois lado a lado para descobrir qual deles pode ser o verdadeiro parceiro para o seu negócio. No trabalho moderno, a corrida é sempre a mesma. Como fazer mais, com mais qualidade e, se possível, gastando menos. Esse é o grande desafio, né? Aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, cortar custos. E é exatamente aí que a tecnologia entra em cena para mudar o jogo. Essa sensação soa familiar? Aquelas tarefas manuais que se repetem sem parar, uma avalanche de dados para analisar. Tudo isso acaba diminuindo o ritmo e tirando o foco do que realmente importa. É um problema super comum, mas que hoje em dia tem uma solução bem inteligente. E a solução é essa aqui. E ela veio com tudo. A inteligência artificial generativa foi criada justamente para isso, para encarar de frente esses desafios de produtividade, automatizando o que é chato e repetitivo e colocando ordem na bagunça. E olha, só para ter uma ideia do tamanho disso, dados do Statista mostram uma coisa impressionante. O mercado de IA generativa praticamente dobrou de tamanho entre 2022 e 2023. Isso não é só um crescimento, é uma verdadeira explosão, mostrando que é algo impossível de ignorar. Ok, agora que a gente já entendeu o cenário, vamos conhecer os protagonistas da nossa análise. De um lado, o Google Gemini, e do outro, o Microsoft Copilot. Dois assistentes virtuais prontinhos para transformar o nosso jeito de trabalhar. Mas afinal, o que é essa tal de IA generativa? De um jeito bem simples, é uma tecnologia que cria conteúdo totalmente novo. Pode ser texto, imagem, código, a partir de um comando, de uma instrução. Pensa que é como ter um criador de conteúdo genial sempre à disposição. E o pulo do gato aqui é a integração. O Gemini e o Copilot não são aplicativos soltos por aí. Eles estão, na verdade, super conectados às plataformas que milhões de empresas já usam todo santo dia. O ecossistema do Google e o da Microsoft. É isso que os torna tão poderosos. Antes da gente mergulhar nas diferenças, é importante entender o que os dois têm em comum, sabe? Existem benefícios principais que qualquer uma dessas ferramentas pode trazer para uma empresa, não importa qual seja a escolha final. Então, os dois assistentes prometem 4 grandes vantagens. Eles aumentam a produtividade automatizando tarefas, facilitam a colaboração entre as equipes, dão insights com base em dados para tomar decisões mais espertas e, no fim das contas, ajudam a reduzir os custos operacionais. Agora sim! Com essa base toda estabelecida, vamos ao que interessa de verdade. Chegou a hora da análise frente a frente. Vamos comparar as características, os pontos fortes e o que cada um tem de diferente para ver onde eles realmente brilham. De maneira geral, o Gemini se destaca dentro do Google Workspace, sabe? Ele é excelente para criar e resumir textos no Docs, nos e-mails. Já o Copilot mostra sua força no Microsoft 365. E não só com textos, mas adicionando a capacidade incrível de gerar imagens e analisar dados complexos no Excel. E se a gente olhar os detalhes, as diferenças ficam ainda mais nítidas. O Gemini foca mais na conversa natural e na criação de texto dentro do Workspace. Já o Copilot, por outro lado, se destaca com a geração de imagens pelo DALL-E 3 e sua habilidade de se conectar com dados do Excel e até ajudar em reuniões no Teams. O custo também é um fator, né? O Gemini é um pouquinho mais em conta no plano Premium. E olha, essa frase resume perfeitamente o dilema da escolha. Muitas vezes, a decisão se resume a isso: a simplicidade e o custo-benefício do Gemini contra o pacote de recursos mais parrudo do Copilot, que inclui a criação de imagens. Com essa comparação em mente, como é que se decide qual é o ideal? A ideia agora é ajudar a direcionar essa escolha, pensando nas necessidades específicas de cada equipe, de cada empresa. A primeira pergunta, e talvez a mais importante de todas, é onde a sua equipe mora digitalmente. O dia a dia é no Google Workspace, com Docs, Sheets e Gmail? Ou a rotina é mais centrada no Microsoft 365 com Word, Excel e Teams? A integração com o que já se usa é, sem dúvida, um fator decisivo. A segunda questão é bem direta. Existe a necessidade de criar imagens originais com frequência? Seja para marketing, apresentações, relatórios? Se a resposta for sim, o Copilot sai na frente com a sua integração com o DALL-E 3. É uma vantagem bem clara. E, claro, a gente tem que falar de dinheiro. O orçamento. Embora a diferença de preço não seja gigantesca, ela existe e pode pesar na balança para algumas empresas. Para quem busca a opção premium mais econômica, o Gemini acaba sendo a alternativa mais em conta.
Então, para simplificar a decisão de vez, a escolha pende para o Gemini para quem prioriza o ecossistema do Google, facilidade de uso e um preço mais baixo. Já a escolha é o Copilot para quem precisa de recursos mais avançados, como a geração de imagens, e já está totalmente imerso no universo da Microsoft. Bom, chegamos ao final da nossa análise. A decisão pode até estar mais clara agora, mas ainda existe um passo muito importante a ser dado antes de fechar com uma das ferramentas. A teoria ajuda muito, mas é na prática que a gente decide, né? Então, a melhor recomendação possível é experimente. As duas ferramentas oferecem versões gratuitas, com recursos mais limitados, claro. Usar essas versões é a forma definitiva de sentir qual delas se encaixa melhor no dia a dia da equipe. E assim, a pergunta final fica no ar, mas agora com muito mais informação para ser respondida. A era da assistência inteligente já começou, e a escolha do parceiro certo pode realmente redefinir o futuro da produtividade. E aí, qual IA vai ser a copiloto do seu trabalho?